E convido você a fazer parte do nosso projeto Revelando Oculto. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Estamos vivendo momentos críticos nesta sociedade. Nesses dias sombrios, dias inseguros, os dias que os sons do shofar está cada vez mais atênuo em todos os cantos da terra. Nesses dias foi mudado drasticamente a frequência da terra através da energia da própria humanidade. Nesses dias temos visto pessoas com uma alteração de humor, raiva, ódio, e isso tem tomado uma grande parte da população mundial. E essa frequência altera a energia da própria terra e também do corpo. E nisto os nossos órgãos respondem todas as nossas ações. O Sefer, o livro da iluminação, o Zohar Hakadosh, esclarece cada ponto. Há regras nestes pontos, mas lembrando que há um contrapeso à própria palavra dita hoje, que é literalmente o ponto que estaremos abordando nesse vídeo de hoje. Há palavras que são ditas há décadas, e essa palavra ela faz uma junção de todo o significado. A cada ação há uma reação. Veja você mesmo, os perversos têm pagado caro pelas suas ações. Esses julgamentos hoje estão chegando cada vez mais rápido e os reflexos de suas ações perversas são mostrados e revelados pelos próprios órgãos do corpo. Veja por quê. No Zohar Hakadosh, na Parashá Pinhas, é esclarecido esta resposta rápida para estes julgamentos. A iluminação da esquerda é a fonte de toda a raiva do homem. E isso também traz a ira, a inveja, a hostilidade e a autoindulgência. Esta é a fonte de todas as doenças do corpo. Isso significa que o comportamento egoísta do homem inclui também todas as doenças, ou seja, o lado esquerdo, quando acende essa luz, abro aspas aqui, porque o lado esquerdo que traz esta iluminação deste lado sendo então revelado, é o lado egoísta da humanidade. E esse lado egoísta faz o coração queimar, mas se o vento dos pulmões sopra sobre o coração esfriará. Assim está escrito no Zohar Hakadosh. Este é literalmente o fogo do ego. Devemos então entender que o vento é chamado de Ruach, espírito, ou seja, se o espírito resfria a alma, o espírito apagará o fogo destruidor. Bom, temos então algo aqui interessante no Zohar. Ele nos traz dois anjos, dois malachins, um chamado de Rafael e outro nome de Tzidkiel. Eles representam os dois lados do pulmão e também do fígado, que é a própria misericórdia. E esta misericórdia flui até nos trazendo saúde e também salvação para nós e também para o mundo. Aqui, os nossos pulmões recebem a luz divina, a luz do Ruach HaKodesh.
E os pulmões também recebem esta luz que traz a cura. Aqui, os nossos pulmões recebem a luz divina, a cura. O fogo em nosso coração é extinto pelo vento fresco dos pulmões, que é o próprio vento, o Ruach. A nossa raiva é acalmada por esses dois malachins, por esses dois anjos. E através da leitura do Zohar, permitimos que os nossos pulmões eliminem a nossa raiva. E este é o texto, estarei deixando aqui para você escanear, para que essa raiva seja excluída também de você. À medida em que os nossos pecados se multiplicam, a saúde dos nossos órgãos internos começam a se deteriorar. Lentamente, os órgãos começam a refletir o grau de perversidade. Vamos refrescar a memória. Vamos então entender as coincidências nesses últimos anos. Criaram então uma doença respiratória. Veja bem, doença pulmonar. O órgão principal, aonde o vento, o Ruach, o espírito, tem como prioridade de alimentar o corpo e oxigenar os demais órgãos, mantendo então o corpo animado, ou seja, mantendo o corpo com vida. Eles que criaram este vírus, criaram para atacar não só o corpo, mas também para atacar algo importante no corpo do homem. Literalmente atacaram o espírito, o Ruach. Bom, como entender isto? Atacando então o espírito, todo o corpo ficará indefeso? Agora, quando o pulmão fica incapaz de absorver o vento, o ar, o espírito, todo o corpo ficará incapaz. Então todo o corpo ficará incapaz de sobreviver a estes ataques? Temos exemplos bem próximos de nós. Bom, qual é a raiz deste mal? O Zohar HaKadosh é enfático nessa explicação. Veja a raiz deste mal que está ligada à frequência que estes corpos exalam. O ego, a raiva, o ódio, os maus pensamentos, os pré-julgamentos. Isso é importante. Principalmente os pré-julgamentos estabelecidos diante da gravidade do ego dessa pessoa. Mas aqueles que buscam misericórdia suprema, há esses dois malachins que refrigera a alma e apaga o fogo. Mas aqueles que buscam a misericórdia suprema, há dois anjos que refrigera a alma e apaga o fogo. Veja a marca desta doença pulmonar, é a própria febre. E ela queima o coração e queima o corpo. O corpo então é queimado, o fogo é ativado. O fogo significa o ego, o mau instinto do homem. Bom, aqueles cuja misericórdia divina habita neste homem, este fogo é abolido, exterminado por estes dois malachins. Continuando, o cérebro representa a própria misericórdia. Agora, como obter a misericórdia? Como assim? No cérebro deve-se fixar textos sagrados dentro deste cérebro e ele ativará a misericórdia. Isto dará legalidade para esses dois malachins e eles agora irão adoçar e silenciar todos os julgamentos que foram criados em nossos corações. Em decorrência das nossas iniquidades, nós nos redimimos aos nossos pecados à medida que os nossos órgãos internos são curados das nossas enfermidades físicas. As aflições do cérebro também são tratadas nesse trecho profundo e a redenção se estende para a nação de Israel, promovendo então a paz, a benevolência no mundo. Bom, aqui há um contratempo. A própria redenção virá quando todos Benei Israel voltarem para a casa de Israel. Bom, falar sobre esse assunto exige muita profundidade. Vou deixar aqui aspas. Israel não é literalmente Israel
e ponto. Podemos então obter esses benefícios vitais em virtude dessa luz da Torá, que é a própria energia espiritual que é decorrente da conexão do Shema Israel. Bom, há um costume de todos nós, sefaradi, que quando uma criança nasce, a criança naquele estágio de sonolência, ouve as primeiras frases neste mundo. Essa tefilá é uma parte do Shema. São essas as palavras: Eirê Ratzon Lefanecha Adonai Eloheinu Velohé Avoteinu. Essa tefilá é muito importante. O Shema é a própria garantia que eles terão sonos tranquilos e uma vida longa e segura. Isto estou falando para os nossos filhos. E o Shema afastará todo o mal dessa criança. E isto manterá a sua vida longa e segura. Estas serão as primícias, as pedras na coroa, que irão protegê-los. Continuando. Aprendemos também que os rins correspondem a Sefirá de Gevurá, que é o próprio julgamento. Assim consta no Zohar. E assim que acontece literalmente quando os pulmões são atacados. O reflexo são os rins. Em função disto, vocês são capazes de se curar e são capazes de remediar as disfunções de todas as doenças dos rins através das tefilot. No parágrafo 409 e 410 do Zohar está escrito assim: não pronunciem esse nome. São dois nomes que correspondem à morte. Bom, eu não estarei pronunciando aqui os dois nomes, mas é um nome masculino e feminino. E eu já tinha falado em vídeos anteriores sobre não pronunciar esses dois nomes. O nome feminino está ligado ao baço e o nome masculino está ligado ao fígado. O nome masculino, que aqui não pronunciarei, é a principal causa da morte em crianças. É por isso que há proibição no Zohar de não pronunciar esses nomes. E o nome masculino é o anjo da morte que atinge os adultos. Esses dois parágrafos no Zohar, eles curam a enfermidade e todas as doenças. Isso está contido na página 321, que são 315 órgãos. Estes são os ossos, dentes e nervos. Mas apenas 5 órgãos, sendo então o cérebro, o coração, o fígado. Pelo menos um rim e pelo menos um pulmão. São absolutamente essenciais para a própria vida, a existência do homem aqui na Terra. Perder a uma dessas funções, perder a função total de qualquer um desses órgãos vitais, significa uma morte eminente. Por sua vez, essa luz revelada que brilha afastará esta morte. Não pronuncie esses dois nomes. Estes nomes podem causar a destruição do próprio anjo da morte. E essa luz que brilha e é revelada aqui no Zohar HaKadosh, ela traz a morte e ao mesmo tempo ela afasta a morte. Não pronuncie esses dois nomes. Existem dois nomes que podem causar a destruição do anjo da morte e todas as forças malignas. Mas também existe um texto para que você possa meditar. E você pode meditar sobre esse texto todas as segundas-feiras e quarta-feira. Isso reforçará mais ainda o efeito positivo alcançado dentro do livro do Zohar, que afastará o anjo da morte, da sua família e por todas as gerações. Esta leitura ataca diretamente esses dois daimons, destruindo então eles pela raiz. Este é o nível da semente de Esaú, o filho mau de Yitzhak, que também corresponde ao fígado.
Esaú representa todas as pessoas que abominam o caminho espiritual da luz. Raciocinem. Esaú, representa todas as pessoas que abominam o caminho espiritual da luz, que é a Cabalá. Veja como Zohar trata as pessoas que, literalmente falando, não são espirituais, que abominam o caminho da luz. São representadas pelo próprio Esaú, o filho de Yitzhak, que corresponde o órgão, o fígado. Como o fígado absorve as purezas e as impurezas do nosso corpo, sem diferenciar entre o que é bom e o que é mal. Yaakov, o filho justo de Yitzhak, representa o nosso coração, que aceita apenas o sangue puro, da mesma forma que os justos sempre escolhem o bem sobre o mal. A luz proveniente desse verso purifica Esaú. Bom, vamos entender mais sobre esse texto. Yaakov, o filho de Yitzhak, representa o coração. E o nosso coração, ele absorve apenas o sangue puro. Voltando ao assunto desde o início desse vídeo. O que fizeram com a humanidade? Destruíram o DNA e mudaram os componentes químicos dentro do corpo de cada ser humano. Bom, temos aqui o fígado, temos aqui o coração, dois órgãos importantes, e o pulmão. Todos eles são órgãos importantes no corpo que filtram o sangue, que oxigenam o próprio corpo. E eles foram contaminados. Ou seja, veja o que está acontecendo hoje no mundo. Todos os ataques cardíacos que estão acontecendo hoje são problemas do coração. Veja, o coração não está conseguindo filtrar o sangue puro. E o coração então deixa de bombardear sangue para o corpo. E o corpo deixa de ser animado. A luz proveniente desse verso purifica Esaú. Mas também o verso purifica todas as nações e a nossa má inclinação interna, à medida que a maldade é trazida em nossos corpos e em todas as nações do mundo. E assim será banida para sempre da própria criação, na extinção deste homem. A cura e a harmonia que predominam à luz da Shekhinah, que nos envolve e nos cura completamente, nos libertando então das enfermidades e das doenças, especialmente aquelas escritas no parágrafo 413 e 414 no Zohar, que estão relacionadas diretamente ou indiretamente ao sistema imunológico. O anjo da morte é envolto firmemente pela mesma luz, mas ele é sufocado e erradicado da nossa própria existência. O nosso sistema imunológico é fortalecido, alcançando então a própria perfeição. E assim, todas as enfermidades do estômago são tratadas e remediadas no parágrafo 415 do Zohar, compartilhando então essa luz com outras pessoas que estão necessitadas. Isto solidifica a extinção do anjo da morte. Sabiam disso? O que estamos fazendo agora faz com que o anjo da morte seja extinto pela luz do Zohar HaKadosh. Esta revelação coloca o anjo da morte em extinção. Para quem estiver ouvindo essas revelações, todas as partes do corpo, internas e externas, são libertadas do outro lado, da má inclinação. Esta é a profunda verdade de que toda doença é fortemente baseada nos nossos comportamentos, no comportamento humano e em todas as nossas ações negativas. Veja como o Zohar trata as doenças do mundo, as doenças dos seres humanos todas,
como as nossas próprias ações e comportamentos. Diferente do que a ciência de hoje, a ciência moderna. Veja, a criança acaba de nascer, a ela já é submetida a inúmeros remédios, sendo que essa criança nasceu e essas ações estão embutidas em nossa própria consciência. E é de extrema importância a remoção das dúvidas e do semetismo, e então é pavimentado a cura de todas essas doenças no parágrafo 322, no Zohar Parashá Pinhas. E o caminho para a cura é definitiva em nossos corpos e em todas as nossas almas. A linguagem é codificada nesses parágrafos que explicam todas as questões sublimes referentes à relação entre os órgãos do corpo físico e do nosso estado espiritual, que ligam todas as nossas correlações com todos os mundos superiores. Estes são os benefícios de cura destes versos. Eles se referem aos distúrbios e males do coração, o sistema circulatório e do sistema respiratório, especialmente as estruturas de todos os órgãos que têm a ver com a própria respiração, são as cavidades nasais, a garganta, a faringe, a laringe, a traqueia e todas as vias respiratórias como brônquios e o tecido pulmonar. Finalmente podemos hoje ser curados através desta sabedoria espiritual que estava perdida. O Rav Shimon Bar Yochai, em sua sagrada lembrança, o próprio autor do Zohar HaKadosh, deixou um segredo aqui. Ouça o que afirmaram os seus alunos neste verso. Ai de mim, Rabi, quando você partir desse mundo, quem irá nos revelar estes segredos tão profundos e ocultos que não são ouvidos desde os dias do rei Shlomo até agora? Para finalizar esse assunto importante, eu quero trazer aqui uma ruptura, uma lisura constatada no DNA de milhares de seres humanos. No início desse vídeo, eu trouxe aqui uma doença que foi colocada para atacar os pulmões. A sequência disso tudo é bem pior. Eles trouxeram a cura. Mas é bem claro que as consequências disto é bem pior. A doença não é tão pior quanto a cura. E as consequências disto é bem pior do que o próprio veneno que foi solto no ar, no vento. Você me entende? Bom, você entendeu que tudo foi feito pensado e medido. Eles fizeram tudo isso muito bem pensado. Eles conhecem os segredos. Eles usaram esses meios para o extermínio, usando então a própria cura, entre aspas. Bom, a Kabbalah entende que os números matemáticos estão interligados no campo da nossa própria realidade. Vou explicar. Enfim, as letras do alfabeto hebraico é a estrutura que são integradas na nossa própria realidade. Por exemplo, eu fiz aqui a gemátria da palavra DNA, que é a estrutura genética do nosso corpo. O DNA está em todas as nossas células, e isso consiste de 4 letras químicas, chamadas pela própria ciência de ATCG. Em hebraico, essa sequência seria Aleph, Tav, Kuf e Gimel. Temos então as primeiras letras, confirmando então essas estruturas físicas. Temos a palavra Atá, Aleph e Tav. Temos então você. A própria palavra DNA, ela confirma
que é você. Veja que incrível. A letra Kuf, ela tem o valor numérico de 20. E quando ela se junta à palavra Gimel, ela tem o seu valor numérico de 3, sendo então a terceira letra do alfabeto hebraico. Quando as duas se juntam, elas formam a palavra em português sendo 100. Unindo a palavra atá, ficaria sem você. Ou seja, sem DNA. Claro, temos mais traduções para esse texto. Vamos nos aprofundar no conceito da palavra DNA. Temos então a palavra Aleph, Taf e Kaf. E Gimel. A letra Aleph está ligada à alma, sendo então, no físico, ela representa o dorso superior do nosso corpo. A letra Tav é simplesmente um Dalet e um Nun. E essas duas letras formam o nome de Dan, sendo então Dalet e Nun, que significa uma das tribos de Israel. O incrível é que a palavra Dan também significa sangue. Quando unimos todas as letras, temos o valor numérico de 424. Na gemátria, este número é formado pelas palavras argila, fotografia e combinações. O DNA é a própria união que se referem os 4 nucleotídeos diferentes. Estes 4 nucleotídeos se juntam para criar os 20 aminoácidos que produzem as palavras, de todas as palavras que compõem os códigos genéticos de cada indivíduo. Esta é a própria estrutura alfabética que se estende em todas as matemáticas físicas. Assim como as letras se juntam para formar palavras, os átomos também se juntam para criar estruturas no nosso próprio corpo. E mais complicado ainda, elas se juntam, assim como as palavras se juntam para formar frases. As moléculas também juntam para criar vários tipos de matéria. Aqui nós nos conectamos ao nível do DNA. O DNA metafísico da nossa própria realidade, com as letras do alfabeto hebraico. E quando nós nos conectamos com essa dimensão de Chokhmah e Binah, fazendo com que as entradas cintilantes de luz preencham toda a nossa existência, essa é a melhor forma de entender. De acordo com a Kabbalah, isso indica o controle total sobre o nosso próprio DNA. Portanto, assim, adquirimos controle total sobre nós mesmos. E também sobre todas as doenças que confrontam o nosso corpo físico. Bom, já adentramos nos segredos mais profundos da Kabbalah. É muito lindo falar sobre tudo isto, sobre as instruções da cura, como destruir os daimons. Isto não foi falado aqui simplesmente para mostrar para você o quanto é importante estudar a Torá e a própria Kabbalah, mas foi para chegar aqui neste ponto específico do DNA. O DNA é literalmente a marca, o selo de Hashem no corpo do homem e da mulher. Mas e agora? Quando este DNA é mudado? Mas e agora? Quando este DNA é mudado drasticamente através de uma mentira? Bom, se mudamos os nossos códigos genéticos, perdemos então a verdadeira genética divina. As siglas foram mudadas. Eles fizeram esta tecnologia chamada de mRNA mensageiro em laboratório. Mudaram o DNA da humanidade. Bom, e o que isto atraiu para o mundo? Bom, sabemos que atacaram o vento, o Ruach, o espírito dado de Hashem ao homem desde o início da criação. E o vento enche os pulmões, e os pulmões trabalham oxigenando todo o corpo, levando então sangue puro ao coração.
Mas quando toda essa genética é mudada, os códigos divinos foram retirados de dentro da humanidade, atraindo então sobre o homem julgamentos, aonde que o coração ferverá e explodirá, causando então a morte física deste homem. Todo esse ensejo que o Zohar traz de como podemos curar o nosso corpo físico através da leitura do Zohar. Mas eu quis trazer aqui para você também a respeito da mudança do DNA humano. E isto foi trazido diretamente de uma elite global para que fosse manipulado o espírito, o Ruach, que está dentro do corpo de cada ser humano. Foi manipulado a genética do homem, mudando então toda a composição espiritual criada pelo próprio Elohim. E isto provavelmente trará julgamentos a toda a nação. Como foi nos dias de Noa, no Mabul. Eu tenho falado isso em vários vídeos meus, sobre o mesmo assunto. Como foi nos dias de Noa, os julgamentos sobre aquele povo, por terem modificado o DNA humano. A mesma história volta a se repetir novamente. E muito provavelmente haverá um julgamento global sobre essa mudança drástica de DNA. Bom, quero agradecer a você que ficou até aqui. E eu convido você a fazer parte do nosso projeto Revelando o Oculto. Estarei deixando aqui o link do nosso grupo Beit Harizal no Telegram. Eu agradeço a todos vocês por ter compartilhado os nossos vídeos e ter feito comentários nessa plataforma. Agradeço a todos vocês, agradeço a todos os meus irmãos e amigos, a minha família, a minha esposa, aos meus filhos. Que Hashem abençoe a cada um de vocês e desejo a todos uma ótima semana. Que Hashem nos abençoe, que traga muita brahá na vida de cada um. E Shalom, Shevo Atov, tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedoshenu b'tzmotav v'tzivenu, kol Torah, amém e amém. Shalom. E convido você a fazer parte do nosso projeto Revelando o Oculto. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá.